Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de fundição, aqui com as aulas práticas, né? Hoje a gente vai ver um pouco de teoria, igual a gente fez com balanço de carga, né? Então um pouco de teoria antes da gente ir para a próxima prática, tudo bem? Então a teoria aqui, pessoal, vai ser um pouco da revisão de solidificação e vamos focar um pouco nas questões de nucleação, né, que vocês já viram com o professor Verran, mas um pouco de nucleação heterogênea, nucleação homogênea e a relação desses conceitos fundamentais com a inoculação, né, que é bastante importante para a gente produzir peças com melhores propriedades mecânicas, tá? Com propriedades mecânicas melhoradas, né? Muito em parte do refino microestrutural que a gente obtém pelo processo de refinamento do processo de inoculação, ok? Então, se a gente viu o nosso cronograma aqui, a gente teve a nossa prova agora dia 23, com o professor Verran, a parte teórica, né? Tivemos semana passada uma aula de dúvida para a gente retirar dúvidas relativas à prova. E agora a gente entra na segunda parte da nossa disciplina, vamos falar um pouco de solidificação aqui, ok? Bem, quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Revisar alguns conceitos de solidificação da aula teórica, ok? Apresentar conceitos de inoculação, né? E sua influência na fundição, com base nos fundamentos de nucleação. E diferenciar os principais aspectos da nucleação homogênea e nucleação heterogênea. Então, os tópicos da aula vão ser basicamente eu falar um pouco sobre o superaquecimento, que eu já comentei na prática passada, sobre o superresfriamento, né? Que de certa forma, graficamente é o contrário, a nucleação homogênea, a nucleação heterogênea e a inoculação, né? Vamos ver as diferenças entre essas nucleações homogênea e heterogênea. A gente vai ver um pouco mais a fundo aqui, tudo bem? Quero que vocês entendam os conceitos matemáticos aqui, ok? Então, olha só, superaquecimento a gente já viu, né, que corresponde àquela diferença, né, entre a temperatura de vazamento TV e a temperatura de fusão TF, né? Então, para a gente fazer o processo de fundição, a gente vai vazar o nosso metal a uma temperatura acima da temperatura de fusão, né? Na temperatura de vazamento, né? Então, acima da temperatura de fusão, se for um metal puro ou metal eutético, uma liga eutética, ou acima da temperatura líquidos, se for uma liga, né, com um intervalo de solidificação, né? Então essa diferença entre os dois é o superaquecimento, tudo bem? A partir daí o nosso metal vai resfriar no molde, né? Vai começar o processo de solidificação nessa região do platô, né? O processo de solidificação é um processo exotérmico, ou seja, calor latente é liberado ao longo desse intervalo de solidificação, né? E o tempo de solidificação vai ser representado por essa distância do platô aqui. Ao final desse tempo, o material sólido começa a esfriar, né? Começa a perder calor para o meio, para o molde, né? E vai chegando até a temperatura ambiente. Esse é o superaquecimento. O superresfriamento, né? Se a gente for pensar graficamente, seria o contrário. Em vez de ser a diferença de temperatura aqui em cima, vai ser a diferença de temperatura embaixo. Mas vamos tentar entender. Olha só. O que acontece na prática em fundição? O metal líquido, ele não vai se transformar em sólido logo quando ele atinge a temperatura de fusão ou a temperatura líquidos, tá? Ou seja, quando ele atinge a temperatura de equilíbrio entre as duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Geralmente, né, o surgimento das partículas sólidas, primeiras partículas sólidas estáveis, vão ocorrer abaixo da temperatura de fusão ou temperatura líquida, se for uma liga, né? Tudo bem? Olha só como é o comportamento, né, de fusão de um metal puro. Tudo bem? Então, com o passar do tempo, vocês viram que a temperatura foi caindo, ela passou da temperatura de fusão, chegou até uma temperatura R, que a gente chama de temperatura de superresfriamento. Ocorre um fenômeno de recalescência, né? Aí vem o platôzinho, que a gente viu, a solidificação dá seguimento, né? E finaliza aqui, onde ocorre o resfriamento. Então essa diferença entre a temperatura de fusão e a temperatura R, né? Essa temperatura onde ocorre essa inversão aqui desse poço, né?
de resfriamento, a gente chama de super resfriamento. Então, ΔTR, que é o super resfriamento, é a diferença entre a temperatura de fusão e a temperatura de super resfriamento. Tudo bem? Então, aqui no gráfico, a gente vê o comportamento para um metal puro, né? Um elemento puro, por exemplo, alumínio puro, né? Ele vai ter esse super resfriamento nítido, né? Mas se fosse uma liga, o comportamento seria esse da curva verde, né? Ele teria essa recalescência, mas não subiria até a temperatura de fusão, né? E logo na sequência já cairia aqui. Tudo bem? Então esse fenômeno de super resfriamento, pessoal, por que ele acontece, né? A gente vai ver isso com mais calma, tá? Por que não forma o metal logo assim que ele atinge a temperatura de fusão, que é a temperatura de equilíbrio, né? Onde a energia livre do sólido é igual à energia livre do líquido, né? Isso vai envolver aspectos de termodinâmica que a gente vai correlacionar com o fenômeno de nucleação, conforme a gente vai ver nos próximos slides. Por exemplo, olha só, vamos falar de nucleação propriamente dita, né? Aqui, o que temos aqui nessa figura, né? Ela vai se repetir bastante aqui. A gente tem um cadinho, né? Um cadinho cerâmico, por exemplo, né? Refratário, material refratário. A gente tem essa região laranja aqui, que é o líquido, né? O metal líquido atomicamente desordenado, pode até ter um ordenamento de curto alcance, tá? E o sólido, né? Existem alguns embriões aqui, né? Atomicamente ordenados. Primeira coisa, cada bolinha dessa não necessariamente representaria um átomo, tá? Tudo bem? Essas regiões ordenadas aqui tem cerca de 10 angstrom de diâmetro. Então, 10 angstrom. Angstrom é 10 a menos 10, né? E corresponde a cerca de 200 a 300 átomos, tudo bem? Então, esses núcleos, esses embriões, eles vão se formar no seio do metal líquido, né? Eles vão ser estáveis, esses embriões, tudo bem? Mas vamos voltar aqui para o texto. A nucleação, ela pode ser definida como a formação de uma nova fase a partir de outra. Então, uma nova fase sólida a partir de uma líquida, caracterizada por contornos bem definidos, que vão separar esses dois meios. Aqui a gente não vê os contornos ainda, mas a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai formar uma fase com um volume especificado e uma interface especificada, né? De uma fase sólida em uma fase líquida. Tudo bem? Quando a fase sólida é formada dentro do próprio líquido, sem o auxílio de nenhum tipo de estimulante energético externo, a gente vai dizer que é homogênea. O que quer dizer estimulante energético externo, né? Quer dizer que aqui a gente não vai ter nenhuma interferência externa, como por exemplo agentes estranhos ao sistema, como uma partícula, uma impureza, a própria parede do molde, né? Se ele nucleia sozinho no seio do líquido, sem auxílio de nada, é uma nucleação homogênea. Esse tipo de nucleação ela ocorre muito raramente, pessoal. A gente vai ver que a nucleação heterogênea é muito mais comum, né? Até é mais ela é mais fácil de ocorrer termodinamicamente, né, falando. No caso, a gente vai ver muito pouco ela ocorrendo. Tudo bem? Então, quando ocorre esse tipo de caso, sem interferência energética externa, a gente vai ter a nucleação homogênea. Tudo bem? Então, aqui, nucleou sozinho aqui. Essas linhas aqui, pessoal, elas não são agentes externos, é só apenas para diferenciar o líquido, tá? É como se fosse um material líquido aqui. Olha só o que acontece quando eu troco de slide. Os núcleos crescem, né? Os embriões aqui, eles crescem, né? Então, que interessante. No caso dos metais, essas regiões, né? Que tem uma ordenação cristalina de curto alcance, né? Mesmo em temperaturas acima de TF, podem ser observadas, elas podem ser formadas. Então, pode ser que se forme acima da temperatura de fusão essas regiões, né? Esses embriões aqui. Mas acima da temperatura de fusão, esses agrupamentos de átomos não são estáveis. Então, eles surgem e desaparecem. Nesses casos, a gente vai chamar eles de clusters, né? Quando eles se formam acima da temperatura de fusão. Eles não são estáveis termodinamicamente. Tá? Então, nesse caso, elas vão ser instáveis, tá? Esses embriões. Tudo bem? Eles podem continuar instáveis até abaixo da temperatura de fusão, que é a temperatura TF. Então, se eles se formam acima da temperatura de fusão, eles logo somem, eles logo são dissolvidos, né? Porque eles são instáveis. Se eles se formam abaixo da temperatura de fusão,
eles podem ou não ser dissolvidos, eles podem ou não ser estáveis ou instáveis, tudo bem? O que nos interessa então, né? É saber quando que esses embriões vão ser realmente estáveis, tudo bem? Primeiro, quando e como esses embriões se formam? Eles vão se formar, né, por meio de é uma natureza até aleatória, meio estatística, tá? Eles vão surgindo esporadicamente, vai ter uma flutuação de composição no líquido, eles acabam sendo formados. Se eles forem estáveis, eles se mantêm, se não são, eles não se mantêm. Então, os embriões, quando não são estáveis, a gente vai chamar de clusters, né? Ou seja, formados acima da temperatura de fusão. Quando eles são formados abaixo da temperatura de fusão e são instáveis, eles são embriões. Se esses embriões, por algum acaso, crescem e se tornam estáveis, a gente vai chamar de núcleo. E aí a gente tem a nucleação. Tudo bem? Não sei se ficou confuso que eu fui para cima e para baixo aqui, mas basicamente os clusters são acima da temperatura de fusão, instáveis. Os embriões são abaixo da temperatura de fusão, formados, né? E eles podem tanto desaparecer quanto se estabilizar. Se eles se estabilizam, eles formam os núcleos, que são estáveis, e eles vão crescer. Tudo bem? O que foi que aconteceu aqui? Formou um núcleo, ele cresceu. Tudo bem? Do ponto de vista termodinâmico, né, existe uma temperatura na qual uma substância pura nos estados líquido e sólido podem coexistir. Se a gente pensar termodinâmica aqui pura, né, tratada, né? Que temperatura é essa? É na temperatura onde a energia livre de uma fase é igual à energia livre da outra, né? A energia livre vai ditar qual fase é mais estável no sistema. Então, por exemplo, se a gente pega acima de TF, acima da temperatura de fusão, a energia livre do líquido, da curva vermelha, é menor que a do sólido. Então, o líquido é estável. Se a gente pega abaixo de TF, é o contrário. O sólido tem menor energia livre, ele é mais estável. E nesse ponto onde se cruzam as retas, né, a gente tem que as energias são iguais, então podem coexistir as duas fases. Mas na prática, né, não é o que acontece, conforme eu comentei. O sólido, ele não passa a ser necessariamente estável logo abaixo de TF, né? Ele precisa de um superresfriamento. Foi o que a gente viu aquele ΔTR, lembra do poço, né, do gráfico que fazia? A gente precisa desse superresfriamento. Então, abaixo dessa temperatura, o sólido passa a ser uma fase estável, porque apresenta menor energia, mas isso não se observa na prática, né? É preciso ir um pouco mais abaixo, né? É preciso de um superresfriamento aqui. Para quê? Para que o nosso embrião se estabilize e se torne um núcleo, né? E aí esse núcleo cresça, uma vez que o núcleo é estável. A gente precisa desse super resfriamento, certo? Quanto maior, e aqui o slide trocou, tá? Quanto maior for o nosso super resfriamento, certo? Mais negativo é o nosso ΔG, né? Lembrando que quanto menor o ΔG, mais estável, né? E portanto maior a força motriz para a transformação. Que transformação? De líquido para sólido. Tudo bem? Então a pergunta que fica é por que o líquido não se transforma em sólido logo abaixo da temperatura de fusão? Já que a gente já tem uma variação da energia livre. Por que logo aqui, ó, aqui tá os dois equilíbrios, porque logo aqui, ó, por exemplo, aqui nesse ponto, que tem já uma energia livre negativa, ele não se forma, né? Essa é a questão. E a resposta é por causa do efeito de interface. A interface desse núcleo que vai ser formado. Tudo bem? Aqui, pessoal, a gente vai ter que levar em consideração o seguinte. Para que ocorra uma transformação de fase espontânea, a gente vai ter que ter um decréscimo, ou seja, uma diminuição da energia livre total do sistema. E quando o núcleo se forma, a gente vai ter apenas uma redução devido ao núcleo, mas a interface ela gera um aumento na energia superficial. Então a gente tem um balanço que a gente vai ver com mais detalhes aqui. Tudo bem? Olha só. Quando o embrião é formado, ocorre um abaixamento da energia livre devido à formação de um volume da fase mais estável. Beleza. É basicamente o que a gente viu nesse gráfico aqui, né? Só que também ocorre a formação de uma interface. Vamos olhar no cadinho nosso ali, a interface se formando, ó. No primeiro, no segundo, no terceiro, né? Essa interface separa o nosso sólido ordenado do líquido ordenado, né? E a formação dessa interface gera um aumento da energia livre. Então, associado à formação dessa interface, a gente tem uma energia livre positiva,
que aumenta com o aumento da interface. Então, nesse caso, o embrião só vai sobreviver se a soma dos fatores da energia livre associada ao volume formado do embrião, que é o ΔGV, mais a energia livre associada à interface do embrião, ΔGI, for menor que zero. Tudo bem? Então, a gente tem um balanço de energia aqui, onde uma é positiva, a da interface, e uma é negativa, que é a do volume. Então, a primeira, a do volume, a gente tem um abaixamento da energia devido a essa ordenação atômica. Então, o líquido se ordenou, os átomos se ordenaram, abaixou a energia. Mas, em decorrência, formou uma superfície, aumentou a energia também. Então, a gente tem duas contribuições aqui. Tudo bem? Então, a gente vai ter que pensar tanto na energia livre superficial, que está associada a essa interface sólido-líquido, quanto a energia volumétrica, que está associada à formação de um volume, né, no nosso sólido, que aqui a gente vai considerar como um sólido esférico de raio R, conforme a gente vai ver mais à frente. Então vamos limpar o slide aqui, vamos guardar a nossa equação aqui, para a gente poder olhar melhor termodinamicamente. Vamos considerar que a gente está trabalhando com um embrião esférico de raio R. Então aqui o diâmetro dele é 2R, né? Ele não é bem esférico, mas vamos considerar como se fosse esférico. A variação da energia livre relacionada ao volume, o ΔGV, que é o primeiro termo da nossa equação, ele é dado por essa relação aqui. 4/3 de πr ao cubo, que é o volume de uma esfera, vezes a variação da energia livre, né, da transformação de líquido, que é o estágio inicial, para o sólido, que é o estágio final. Tudo bem? Por que a gente usa a forma esférica? Vamos até antes de voltar, né? Por que a gente usa a forma esférica? Porque a forma esférica, pessoal, é a geometria mais indicada energeticamente para a sobrevivência do embrião. Por quê? Por que ela é a geometria mais indicada energeticamente? Porque a gente tem uma mínima relação de área por volume, né? A gente tem uma menor quantidade de área por volume. Então a gente está otimizando a energia volumétrica em relação à energia de área. Tá? Então geralmente os núcleos vão ser esféricos quando eles se formam. Tudo bem? Se a gente continua aqui, a gente pode trabalhar, vamos trabalhar só com esse termo da direita aqui, GS menos GL, que é a diferença da energia livre. A gente pode trabalhar, destrinchar aqui, se vocês lembrarem de termodinâmica, que a energia livre é dada por energia livre é igual a entalpia menos temperatura vezes a entropia, né? A entalpia H, temperatura, entropia. Aqui, pessoal, a gente está considerando uma condição de contorno que são pequenos superresfriamentos que estão sendo utilizados, né? E aí a diferença nos calores específicos do sólido, do líquido, a gente pode acabar ignorando isso e a gente pode considerar tanto a entalpia como a entropia independente da temperatura aqui, tudo bem? Então, mas de forma geral, vamos continuar essa dedução. É claro que aqui é a entalpia do sólido menos a temperatura, né, do superresfriamento vezes a entropia do sólido, e aqui para o líquido. Se a gente agrupar as entalpias, né, então HS menos HL e TR menos SS com TR menos SL, é claro, pondo TR em evidência, vai ficar menos TR SS menos SL. Aqui é negativo porque aqui é negativo. Tudo bem? O que é esse primeiro termo da função aqui? HS menos HL. Né? Isso nada mais é do que o nosso calor de solidificação. Tá? Só que a gente vai escrever em função do calor de fusão negativo, em módulo, né? Porque é o caminho contrário. Tudo bem? Então isso nada mais é do que o calor de solidificação. Então a gente está passando do estado líquido para o sólido, a entalpia de solidificação. Só que a gente vai escrever negativo de fusão, ok? Geralmente tem tabelado esses valores. E nesse caso aqui, né, a gente vai considerar uma energia livre igual a zero, né? A gente tem que o ΔS é igual ao ΔH sobre T, né? Então se a gente isola o nosso ΔS, passa o T dividindo, a gente vai ter essa relação aqui, que o nosso ΔS na fusão, né, a variação do nosso ΔS de solidificação, ou fusão se estiver negativo, né, por isso que está negativo aqui, porque a fusão é o contrário da solidificação, ele pode ser descrito em função do HF, né, que é a entalpia de fusão e a temperatura de fusão.
Tudo bem? Então põe no papel, às vezes fica mais fácil de entender. Mas isso aqui sai de um ΔG igual a zero, tá? Que é o que a gente vai ter nesse momento de fusão aqui, ok? Olha só, a gente pode reescrever então dessa forma a equação. Se a gente substituir esses termos aqui em cima, né? Então 4/3 de PR ao cubo, menos ΔHF, mais TR, ΔHF por TF. Aqui era menos, menos com menos, ficou mais. Tudo bem? Aí a gente pode tirar esse ΔHF daqui de dentro, passar para fora. Fica 1 menos TR sobre TF. Tudo bem? Aqui, é claro, a gente inverteu os sinais, né? Então a gente passou menos ΔHF para fora. E ficou então, ficou 1 menos TR sobre TF. Se a gente multiplica esse item 1 aqui por TF em cima e embaixo, a gente consegue ter o TF em evidência embaixo e fica TF menos TR. TF menos TR é o nosso superresfriamento. Então a gente pode ter a nossa variação da energia livre relacionada à formação do volume dada pela seguinte equação aqui. Tudo bem? Então temos o primeiro termo da nossa equação. Se a gente apagar tudo isso aqui e alocar lá em cima, a gente pode pensar no segundo termo. O segundo termo está relacionado com a interface sólido-líquido, ou seja, a variação da energia livre associada com a formação dessa interface, e ela é basicamente dada pelo produto aqui da área de uma superfície esférica, né, 4πr ao quadrado, vezes a energia superficial do sólido líquido. Tudo bem? É até bem simples. Então a variação da energia livre total do nosso sistema é os dois termos, né? Então o ΔGV a gente substitui aqui e o ΔGI a gente substitui aqui. Tudo bem? Então vamos trabalhar aqui com esses valores, né? Vamos ver o que a gente consegue tirar a partir desses valores deduzidos de variação da energia livre. Se a gente pensar num gráfico aqui em função do raio, um gráfico da energia livre em função do raio. Por que do raio? Percebe que as duas equações dependem do raio e a equação geral também, né? Ambas energias livres dependem do raio do embrião nucleado. Tudo bem? Como que varia a primeira equação, a do volume, né? Que aqui está aqui embaixo. Ela é sempre negativo, né? Para valores de superresfriamento. Mas de certa forma ela aumenta em módulo com o aumento do raio, mas é sempre negativa. Tudo bem? Já a segunda, relacionada à interface, ela aumenta positivamente com o raio, né? De acordo com essa equação aqui. Então, ó, de novo, a de volume e a de interface. Se a gente for aumentando o raio, é assim que vai se comportando esses dois termos da equação. Mas, se a gente somar os dois, o que acontece? Vai gerar essa curva vermelha aqui, né? Então, a soma desses dois componentes resulta nessa curva que tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo, né, vai ser o nosso ΔG crítico, né, ou o nosso raio crítico, né? Como assim, né? Existe um raio do embrião, que a gente vai chamar de raio crítico, no qual a variação da energia livre atinge um valor máximo, que é o dessa curva aqui que a gente somou. O que a gente pode compreender desse valor máximo? Ele pode ser entendido como energia de ativação para formar um núcleo de raio estável. Ou seja, a partir desse tamanho de raio, a gente tem um núcleo estável. Ele vai crescer e vai dar seguimento ao processo de solidificação. Tudo bem? Então, esse valor de raio crítico, ele é dado pelo gráfico aqui, bem como o ΔG crítico aqui, certo? Então, embriões com raio maior que o raio crítico, o que acontece? Eles se mantêm, eles são estáveis, eles crescem. Embriões com raio menor que o raio crítico, eles são instáveis e desaparecem. Então são aqueles clusters, né? Basicamente. Os clusters são, na verdade, acima da temperatura de fusão, né? Vamos chamar de embriões aqui. Então, se está acima do raio crítico, vai virar um núcleo. Se não está acima do raio crítico, não vai virar um núcleo. Aí a pergunta que eu faço para vocês, como que a gente obtém esse raio crítico aqui, por meio do gráfico? Se vocês lembrarem de cálculo, a gente obtém o ponto de inflexão de uma curva, fazendo a derivada dela igualando a zero. E é o que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a nossa equação aqui embaixo, vai derivar ela em função de R, que é o eixo x, e vai igualar a zero. E a gente vai achar o ponto relativo ao raio crítico. Se vocês fizerem essa conta em casa, né? Então a gente vai só derivar em função do R, esse ΔG total vai ser zero. Esse 3 cai, corta com 3, fica menos 4πr ao
quadrado ΔHF, ΔTRTF, mais esse 2K fica 8πr, e aí tem o gama SL, né? Se a gente isolar isso, a gente vai chegar no raio crítico. Vocês podem depois conferir em casa. Esse é o valor do nosso raio crítico. Se a gente substitui esse raio crítico nesses valores de R aqui, e aí fica uma continha um pouco mais grande, a gente chega no nosso valor de ΔG crítico, ou seja, a energia livre crítica, a variação da energia livre crítica para que esse raio fique estável e se torne um núcleo, né? Esse núcleo com esse raio se torna estável e cresça. Tudo bem? Então a gente tem duas equações aqui, a do raio crítico e a do ΔG crítico. A gente chega à importante conclusão que o superresfriamento tem duas importantes contribuições no processo de nucleação, tanto no raio crítico quanto no ΔG crítico. Os dois dependem do superresfriamento, conforme está de vermelhinho aqui. Percebe? À medida que a gente aumenta o super raio crítico, o que vai acontecer, né? O superresfriamento, né? À medida que a gente aumenta o superresfriamento, o que vai acontecer com o raio crítico e o ΔG crítico? Como eles estão embaixo, né? Vai diminuir. Entendeu? Então, aumentando o superresfriamento que a gente impõe no nosso material, no nosso metal líquido, o que vai acontecer com o raio crítico? Vai ser cada vez menor. Então, vamos pegar 3 superresfriamentos aqui. Um superresfriamento menor, que é o 3, que é o primeiro que a gente apresenta aqui, né? A gente vai ter o raio crítico 3 e o ΔG crítico 3. Mas se a gente aplica um superresfriamento maior, que é o 2, o que vai acontecer com o raio crítico e com o ΔG crítico? Ele vai ser menor. E se a gente aplicar um superresfriamento maior ainda, né? O raio crítico, energia crítica, vai ser menor. É claro que tem um limite aqui, pessoal, que se a gente começa a aplicar superresfriamento muito baixo, as temperaturas começam a ficar muito baixas e aí começa a ter questões que não envolvem termodinâmica, começam a envolver cinética. Aí a mobilidade atômica vai ficar comprometida porque as temperaturas são baixas e os átomos eles vão ter dificuldade de se integrar aos embriões e aos núcleos formados. Mas em geral, se a gente aumenta o superresfriamento, a gente diminui, né? Diminui o raio crítico e a energia livre crítica, ok? Olha só, com base aqui, eu não quero nem que vocês decorem essa fórmula, a gente tem a intensidade de nucleação, né? A intensidade de formação de núcleos sólidos no meio da fase líquida, né? A gente pode utilizar essa equação aqui, que depende de vários fatores, como a distância que um átomo do líquido deve saltar para agregar seu embrião sólido, o número de átomos do líquido, o coeficiente de difusão, constante de Boltzmann, a temperatura. É bem complexa essa fórmula. Tem uma forma reduzida que a gente leva em consideração que o coeficiente de difusão não varia muito com a temperatura, então chega numa forma mais simples. Mas a gente vai comparar essa taxa de nucleação homogênea com a heterogênea mais à frente, tá? Então, mas o que quer dizer isso, né? Quer dizer o quanto de núcleos é formado, né? Qual é a taxa de formação de núcleo durante a solidificação, a nucleação homogênea. Isso é muito importante, porque quanto mais núcleos a gente forma, né, mais refinada vai ser nossa estrutura. Por quê? Porque esses núcleos vão dar origem aos grãos, né? E quanto mais núcleos, né, mais grãos. E quanto mais grãos, mais refinada a estrutura, menor vão ser os grãos. E por consequência, a gente já sabe das relações lá de FCM, que uma estrutura mais refinada tem melhores propriedades mecânicas. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse aspecto, tá? Vamos dar uma olhada em alguns gráficos aqui. A intensidade de nucleação é muito sensível ao superresfriamento, né? Tá na fórmula também, né? Esse valor de ele tende a permanecer muito baixo, né? Porque ele está no exponencial, tá vendo? Até que um valor crítico de ΔTR seja atingido e aí realmente começa a nucleação. Então olha só aqui no gráfico, ó, variando, muito baixo, salta, explode, né? Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira parte da aula, deu aqui cerca de 30 minutos. Agora eu vou querer abordar com vocês, na segunda parte, a questão de nucleação heterogênea. E a gente vai começar a ver algumas diferenças entre as duas e a gente entra um pouco no aspecto de inoculação. Tudo bem, pessoal? Então tomem uma água, dá uma descansada e vamos para a parte 2 da nossa aula.